a paz do nosso amado Jesus Cristo. Amém? Amém. Todos estamos felizes de estar na casa do Senhor. É verdade? Aleluia! Glória a Deus. Então não vou estender muito, mas vou trazer uma lembrança que assim também o Senhor trouxe ao meu coração. Lembrança que muitas vezes nós nos revoltamos contra outras vítimas e não verdadeiramente contra o inimigo. Amém? Porque nós somos cristãos, nós somos crentes, nós somos discípulos, mas muitas vezes na hora em que o inimigo se levanta, nós temos uma grande tendência em nos virarmos, em assim ir contra aqueles que também são vítimas do inimigo. E nós nos deixamos influenciar e acabamos por nos revoltar de forma errada e contra a pessoa errada. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios 6:12 e vamos ver ou meditar sobre o verdadeiro inimigo e a verdadeira misericórdia. Glória a Deus. Livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Efésios, versículo 12 do capítulo 6, um versículo conhecido, e começa com uma frase que nós muitas vezes dizemos que não temos que ir contra a carne nem contra a sangue, mas na hora das trevas nós vamos contra a carne, contra a sangue, contra tudo e contra todos, contra nós mesmos. Amém. Misericórdia. Então, em Efésios 6 diz: porque não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aleluia. Então nós vemos que temos que ir contra muita coisa, mas não contra o ser humano. Porque nós vivemos num mundo de conflitos e cada vez mais nós vemos o inimigo, nós vemos o poder das trevas atuar neste mundo. Por isso é que Satanás é o príncipe deste mundo. Amém? Então ele tenta usar tudo e todos contra nós. E nós acabamos por ser influenciados também e vamos ser também igualmente usados a favor do inimigo. Então, porque nós, muitas e diversas vezes, confundimos quem é o inimigo. E confundimos o inimigo porque se alguém vem contra nós, quando alguém nos insulta, quando alguém nos maltrata, nós temos uma tendência em nos deixarmos levar pela mesma influência e vamos muitas das vezes responder da mesma forma. Quando assim é, nós estamos a ser usados pelo inimigo. Porque a Bíblia diz para a gente não ir com ira, mas sim para a gente apaziguar a situação, o problema. Então nós, quantas vezes vamos com a nossa forma? Quantas vezes nós nos afastamos do problema? Nós queremos sempre ter uma resposta. E muitas vezes o silêncio seria a melhor resposta nessa situação. Porque muitas vezes nós até vamos dizer que aquilo não é dele, mas que é plano do inimigo. Só o facto de estar a dizer que é plano do inimigo sobre essa vida, já estamos ainda a atiçar mais o inimigo. Já estamos mais a cansar. Então, a melhor coisa, muitas vezes, é virar as costas e deixar passar o momento, e no dia a seguir, ou passar uns dias, falarmos com calma e explicar a situação. Já não vou dizer quem foge é violento. E agora é a verdade. Ou seja, fugir dos problemas, estamos a ser valentes de Deus. Não nos estamos a envolver, não estamos a unir mais a incendiar a fogueira, estamos, sim, a apaziguar a situação.
Então nós vimos na Bíblia que o ser humano não é o verdadeiro adversário, não é ele o verdadeiro inimigo. Porque o verdadeiro perigo vem sim do reino espiritual do mal. Vem de onde estão as potestades, de onde estão os príncipes, de onde estão aquele grupo que se une, que se organizam para atentar contra a terra. Então são eles que usam sim vidas e situações para que nós possamos desviar-nos do nosso foco, que é Deus, do nosso foco, que é o caminho da vida eterna, do nosso foco, que é a paz. Então, muitos são usados sim pelo inimigo para destabilizar o reino dos céus. E podemos ver no versículo que acabamos de ler, que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ou seja, não é contra o ser humano, mas sim contra as potestades, contra as hostes celestiais, contra os príncipes neste mundo, contra todo esse governo do reino das trevas. Porque eles se organizam, um deles atuam sobre regiões, sobre nações, sobre governos, sobre culturas, outros atentam individualmente cada um de nós, porque eles se organizam muito bem a nível espiritual, porque é o objetivo deles, é atuarem, usarem toda a perícia, toda a estratégia, toda a artimanha contra os filhos de Deus. E podemos ver também que, a complementar o versículo básico que acabamos de ler em Efésios 6:12, em 2 Coríntios 10, no versículo 3 e 4, diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Amém? Então, nós acabamos de ouvir outra vez que, andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Nós andamos em espírito, ou tentamos buscar andar em espírito para ser usados também como instrumentos vivos pelo Espírito Santo. Então, mas mesmo que nós estejamos na carne, porque é difícil nós estarmos 24 horas por dia em espírito, há momentos da nossa vida que nós estamos na carne. Nós temos emoções, e as emoções muitas vezes têm reações. Então, quando nós somos atentados, quando nós somos confrontados com outras vidas contra a nossa vida, nós, se de facto estarmos na carne, temos que ir contra a carne, porque nós temos conhecimento. Nós sabemos como é que o mundo espiritual trabalha, e se nós assim entendemos como é que o Espírito Santo trabalha na nossa vida, o espírito das trevas trabalha da mesma forma contra aqueles que assim dão essa liberdade, ou contra aqueles que ainda não têm conhecimento, ou não têm o Espírito Santo a habitar neles. Eu que tenho o Espírito Santo a habitar neles, muitas vezes se abrem brechas, e o inimigo aproveita todas as portas disponíveis para assim usar aquela vida contra o seu próximo. E muitas vezes nós ainda nos ofendemos mais porque é um irmão, porque alguém que conhece Deus, porque alguém que está na igreja e que é usado pelo inimigo, e nós aí voltamos mesmo e vamos contra a pessoa. Muitas vezes a gente acabamos por atirar do seio da igreja, e instintivamente nós estamos também a ser usados pelo inimigo e afastar mais uma vida das igrejas. Então nós temos que ter muito discernimento, nós temos que procurar, antes de agir, meditar e pensar que aquela pessoa é pessoalmente mais uma vítima do inimigo contra a nossa vida. Então nós temos
que assim usar as nossas armas espirituais para destruir as fortalezas, para promover os potestades, para promover os principados e toda essa gente que podia estar no melhor lugar, mas por rebeldia estão caídos, sem coisa alguma na terra. E em Pedro 5, 1 Pedro 5, no capítulo 8, no versículo 8, e no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, diz o seguinte, para ligar. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, bradando como um leão, procurando a quem pode tragar. Então nós sabemos que o inimigo anda ao nosso redor, à procura de uma oportunidade, à procura de um deslize, à procura de um pouco do nosso adormecer para ele poder atuar. Então nós, discípulos de Jesus, não podemos adormecer. Nós, discípulos de Jesus, temos que estar atentos e se não queremos ser vítimas diretas ou indiretas do inimigo, nós temos que assim estar a vigiar em todo o tempo para que ele não procure, para que ele não tenha, para que ele não possa assim ter essa liberdade em nós para fazer o que ele quer. Ele vem mesmo para matar, ele vem mesmo para roubar, ele vem mesmo para destruir as nossas vidas. E como eu costumo dizer, se ele não consegue destruir a si, ele vai tentar distraí-lo para poder atuar na sua vida. Então nós não temos que estar desatentos, mas sim temos que estar a vigiar em todo o tempo para que ele não possa ter esse gozo nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então, nós não temos que olhar para aqueles que nos ferem, não temos que olhar para aqueles que estão em pecado, porque esses não são os nossos inimigos. Esses são alguns o mesmo inimigo que atenta todo o tempo contra nós. Porque é esse inimigo, esse príncipe das trevas, essas protestadas, essas hóstias do reino celestial do mal que quer destruir o reino dos céus. Então nós temos mesmo que aprender a discernir o que é bem e o que é mau. Temos que aprender a discernir o que é do inimigo e quem é vítima do inimigo, porque muitas vezes está camuflado por trás das situações. E podemos ter um exemplo tão importante ou tão nítido como Jesus atua nestas situações. Lembrando aquela mulher que foi pega no adultério, em que levaram-na a Jesus para ser julgado. Em João 8, podem depois ler essa história. E em João 8, 7, diz que aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe tire a primeira pedra. Então foi apanhada, foi levada a Jesus para ser julgado. E Jesus teve esta atitude perante aqueles que levaram a mulher a julgar. Aquele que não tenha pecado, atire a primeira pedra. Então quem somos nós também para atirar a pedra? Aqueles que estão em pecado. Aqueles que são usados pelo inimigo. Nós não estamos cá para os julgar, estamos cá para os apoiar. Estamos cá também como falhos, porque somos todos falhos, porque todos nós fomos destituídos da glória, como diz no livro de Romanos. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória. Então nós não temos que ser contra aqueles que estão em pecado, mas sim temos que ser agentes da misericórdia contra eles. Orar por eles e assim ajudá-los a endireitar as veredas da sua justiça. E no João 11, a mesma história da mulher que foi
apanhado em adultério, Jesus diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então nós, crentes, nós cristãos, temos tanta tendência em julgar o nosso próximo. Temos tanta tendência em estar a tocar com o nosso dedinho na ferida do próximo. Nós, cristãos, temos tanta tendência em nos vestirmos cheios de santidade quando nós estamos a roçar também ali as paredes do pecado, para entrarmos em julgamento com o nosso próximo. Estamos quase a ser como aqueles fariseus que levaram essa mulher. Os fariseus que queriam condenar a mulher. E os fariseus que queriam ver qual era a postura de Jesus perante essa situação. Mas Jesus expôs a hipocrisia toda dos fariseus. E Jesus tem tantas vezes que nos lembrar também da nossa hipocrisia. Porque nós somos tantas vezes fariseus, somos tantas vezes assim também, entre aspas, usados para julgar o nosso próximo. Quando na realidade somos tão ou mais pecadores que essas vidas. Então nós temos que nos lembrar que somos todos pecadores. E em vez de condenar, temos que sim orar e abençoar essas vidas e ajudá-las a vir para o caminho de Deus, para o caminho da vida, para o caminho da verdade, para o caminho onde está Jesus verdadeiramente, juntamente connosco. Aleluia. Então, aqui Jesus, com esta atitude, vai e não peques mais, nem te condeno, é a verdadeira resposta, é o verdadeiro exemplo de como podemos atuar, como podemos combater o mal. Aleluia. Então, nós temos que assim lembrar destas palavras de Jesus, temos que olhar para o comportamento de Jesus e muitas vezes nas horas dos problemas e das situações nós temos que fazer aquela pergunta para nós: o que é que Jesus faria nesta situação? Em vez de nós levantarmos as nossas mãos, afiarmos as nossas unhas, temos que levantar as mãos e erguer as palmas das mãos para o céu e dizer: Jesus, o que farias neste momento? Jesus, ajuda-me. Espírito Santo, intercede nesta situação. E assim nós, em vez de estarmos a condenar o pecado, estamos sim a ir a favor do pecador. Porque é isso que nós temos que fazer, estar a favor do pecador e nunca contra o pecado. Sabemos que o pecado, Deus não abomina o pecado, sabemos que o pecado não é aceito, mas se nós formos com amor junto do pecador, nós já estamos a combater o pecado. Amém. Mas quando a gente vai contra o pecado e se esquece do pecador, muitas vezes ele se revolta contra a igreja, ele revolta-se contra nós e mais difícil é buscá-lo para os caminhos do Senhor. Porque quem aponta é o mundo, já chega o mundo para julgar, já chega o mundo para apontar. Quanto mais sermos nós que queremos ser diferenciados do mundo e muitas vezes temos atitudes iguais ao mundo, ou melhor dizendo, piores, porque temos conhecimento na verdade, conseguimos discernir o bem e o mal e não o fazemos, por isso não somos piores propriamente do mundo. Então, em Gálatas 6, diz, logo no princípio do capítulo, Gálatas 6, 1 diz: irmãos, se algum irmão for surpreendido contra alguma ofensa, vós que sois espirituais, restaurai-o tal com mansidão, olhando por ti mesmo
para que não sejas também tentado. Amém. No fundo, é aquilo que eu tenho vindo a dizer. Nós temos que ir com mansidão, nós temos que ir com mansidão, temos que ir com toda a nossa calma para que não sejamos também levados à tentação. Porque diz aqui, para que também não sejas tentado. Porque quando existe uma briga, quando existe uma troca de palavras, quando existe um problema, nós, como já disse, tentamos sempre responder da mesma forma. Tentamos sempre ter uma palavra. Procuramos sempre ser o único a ter aquela palavra. E quando nós nos argumentamos, quando nós tentamos explicar de onde é que vem o problema, quando tentamos justificar, uma palavra vem logo a seguir à outra e tudo junto provoca muitas vezes a ira e uma zanga ainda maior que podíamos evitar tudo isso, por vezes, ao afastarmos da situação e do problema. Em Tiago 2,13 diz que o juízo será sem misericórdia. O juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou misericórdia. Então nós um dia vamos ser levados ao juízo e se nós tivermos na terra muita misericórdia, ela será, ou terá um peso ainda maior no nosso juízo. Amém? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então procuramos buscar a misericórdia, procuramos viver em misericórdia, porque assim também Deus tem misericórdia de todos nós, todos os dias, e ela se renova todos os dias. Então nós também temos que assim usar dessa misericórdia para aqueles que são contra nós. Porque em Mateus 5 diz que amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem àqueles que odeiam e orai por aqueles que vos maltratam e que vos perseguem. Então nós temos que assim reagir com compaixão e com humildade nos dias de hoje perante aqueles que estão mesmo contra nós. Amém? Então nós temos que assim confrontar o pecado, mas com o desejo de restaurar. O pecado terá que ser combatido, mas com o desejo de restauro. Não com o intuito de apontar qual é o defeito da pessoa, envergonhar a pessoa que está em pecado, envergonhar as atitudes da pessoa, mas sim buscar o restauro da pessoa. Primeiramente, mostrar quem é Jesus, mostrar o que Ele faz, buscá-la para o centro da igreja, buscá-la em oração pela força e automaticamente o Espírito Santo vai atuar nessa pessoa e vai convencê-la do pecado, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Não sou eu, não é Francisco, não é nossa irmã Rosa, não é nossa irmã Bárbara que vai convencer alguém do pecado. Pode sim dar conhecimento, mas é o verdadeiro Espírito Santo que convence do pecado. E quando alguém vem para a igreja à força, iludido ou por emoções, e não é verdadeiramente o Espírito Santo a trabalhar nessa vida, vai se cansar, vai se frustrar, vai virar as costas da igreja e vai ser mais de dizer que é tudo a mesma coisa. Então é bom que a gente ore uns pelos outros para que assim o Espírito Santo possa interceder nas vidas necessitadas, nas vidas que precisam de um restauro, de uma limpeza, de um reforço e daquela verdadeira força para prosseguir nos dias maus de hoje. Então nós somos pecadores, somos salvos pela graça e essas vidas também precisam ser salvas pela graça do Espírito Santo. Amém. E para concluir, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta
instrumentos. Instrumentos de misericórdia, instrumentos de verdade e que possamos mesmo olhar para esta mulher adulta que é um exemplo de cada um de nós. Somos culpados, mas somos amados por Jesus Cristo. Somos redimidos por Jesus Cristo. Então, se vocês conseguem ver alguém na vossa vida, junto de vocês, como um inimigo, lembrem-se, a luta é espiritual. Que nós possamos ser lentos a julgar e rápidos a perdoar. Que possamos ser como Jesus foi, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amém. Então Jesus hoje diz a todos nós, ir e não pecar mais. Amém. E era esta pequena reflexão, pequenas palavras que eu tinha para o nosso exemplo no dia.